E a questão, Fred, não é se o esporte está... O esporte já está contra a matemática, como você falou, você até fez essa pergunta em 400 campanhas, a gente vai detalhar, pode falar um pouco mais para frente, mas em 400 campanhas dos pontos corridos desse modelo com 20 clubes, para a turma ter noção, a turma do esporte que faz o esporte precisa ter noção do que está fazendo no esporte, com o esporte. Esse trabalho racional, eu repito, como se estivesse presidindo a Vale do Rio Doce, vou dar isso aqui, como se estivesse presidindo a Petrobras, a Magazine Luiza. Meu irmão, você preside um clube de futebol, cujo resultado é o de campo. O resultado ele passa prioritariamente pelo de campo. O comparativo, não o comparativo daquelas estatísticas que nem a de Marquinhos Santos fez no Náutico, não. Dizer que o Náutico não vencia na estreia da Série C há 20 anos. Pô, tem 2 estreias na Série C, pô. Que acabou sendo demitido de falar uma bobagem daquela. Depois. No caso do esporte, não é uma estatística que o cara solta um número desse e torcendo que as pessoas não tenham discernimento de saber, sim, pô, mas jogou quantas vezes na Série C em 20 anos? Jogou 2, 3. A do esporte, Fred, é um universo de 400 campanhas. 400 campanhas. São 20 anos, com cada ano tendo 20 clubes. No universo de 400 campanhas, a gente está vendo na tela aqui, para quem está vendo no podcast depois, mas a gente está vendo na tela, pode falar, a menor, não tem empate mais, é a menor pontuação da história de um clube em 11 rodadas. Tipo, não é nesse ano, não é juntando nos últimos, é na história da competição. Desde 2006, desde que esse modelo está em vigor, com 20 clubes, 38 rodadas, em 11 rodadas, nunca um clube tinha somado 3 pontos. Nunca. E a matemática agora é a seguinte, a menor campanha que escapou tinha 5, que é o Ceará de 2018. A Chapecoense, que é a pior campanha final, que fez 15 pontos. Todo mundo sempre confunde com a América de Natal, ficou marcante, mas a América fez 17. A pior é a da Chape de 2021. A Chape fez 15. A Chape, nesse momento, tinha 4. O que o esporte está caminhando, até coloquei no Twitter, vou dizer aqui também, esse esporte, jogando, sobretudo, jogando, Fred, está caminhando para exercer a maior tortura que a torcida do esporte já viu em relação a futebol, porque são 7 meses. A gente está em junho, 1º de junho. Esse campeonato vai até a semana do Natal. Uma semana antes do Natal ainda está tendo Campeonato Brasileiro. Esse time do esporte, se jogar desse jeito, ele vai torturar o torcedor do esporte, Fred, de um jeito que um torcedor do esporte teve 12 anos sem ganhar o estadual, deve ter sofrido demais também. Ganhou em 62, só voltou a ser campeão em 75. Mas tinha outras competições, você ganhava outras coisas no meio. Nesse momento é o seguinte, só se tiver a Copa do Nordeste, seria a Copa do Nordeste ali, e seria o único caminho para fazer alguma coisa, porque no brasileiro, não está em Copa do Brasil, não está em Sul-Americana, Libertadores, não está em nada disso, só tem o brasileiro, e a Copa do Nordeste, detalhe, só vai jogar em setembro. O esporte vai torturar, Fred, assim, o seu torcedor, porque não tem perfil para fazer absolutamente nada diferente, melhor do que vem fazendo. Como você falou, ele perdeu um jogo que só... A gente até falou do Vitória. O Vitória só seria eliminado da Sul-Americana se fizesse um gol contra. O Universidade de Quito lá não chutou uma bola na barra. Eu lembrei disso várias vezes, Cássio, hoje. A estatística da última rodada da Sul-Americana foi o seguinte, o time do Equador chutou 6 vezes, todas para fora. Todas para fora. E o jogo foi 1-0 pro time do Equador, porque o Vitória fez um gol contra. A impressão é que só se o Sport fizesse uma cagada muito grande nesse jogo, porque o Mirassol tem, como o Fred falou, tem 14 pontos a mais que o Sport, tem uma campanha sólida, está na primeira metade da tabela. Mas fez uma partida ruim. O Mirassol chutou 4 vezes na barra, nenhuma com perigo. O Kaique França não fez nenhuma defesa com perigo. Era só se o Sport fizesse o jogo estava completamente morno ali. Não ia levar o Sport a lugar nenhum, tá? Tarefa com 4 pontos continuaria sendo a pior campanha da história. Até porque ele teria saldo... Não, seria, porque estaria com menos 12, a pior seria do Coritiba, né? Que teria menos 13. Mas isso pelo saldo, pela pontuação seria pior de todo jeito, mesmo empatando. Mas aí o Sport comete aquele pênalti e o poder de reação, assim, foi negativo. São 27 rodadas ainda que o Sport tem para jogar. Com um investimento maior que o Sport já fez, como o Fred falou. Vai fazer o quê? Vai ficar 45 dias sem jogar agora. Vai derramar dinheiro ainda. A gente já fala, isso é um debate sério, pô. Em algum momento vai precisar aceitar o destino, pô. Agora, é importante aceitar o destino de 2025. Você não precisa comprometer o destino de 26, de 27, de 28, não. Porque qualquer irresponsabilidade que o Sport faça daqui para frente pode respingar nos próximos anos, porque assim o ano está praticamente perdido. A incapacidade desse time, desse treinador e de uma direção, de um presidente. Repito, o presidente fala toda santa vez que não entende futebol. Mas não dá, não tem o que fazer.
uma pessoa praticamente se orgulhar de não entender de futebol. Tratar como algo menor. Não, é só atender despesa, que eu assino despesa, é a gestão, é a parte racional, tudo racional. Repito, na Vale do Rio Doce funciona. Não entender de futebol, pô, ele não é entender futebol para ser o executivo de futebol ou ser o treinador de futebol, não. Mas é entender a dimensão das coisas. Um nível de mudanças drásticas. Assim, são muitos anos já com o Yuri Romão à frente. No momento que ele mesmo diz que não entende futebol, e o futebol do esporte desses anos, assim, você soma uma coisa com a outra. E nesse ponto, se cercar de pessoas mais capacitadas, demorando tanto, tá levando o esporte para um buraco, repito. Assim, é histórico no nível, Fred, que nesse momento é bom torcer para fazer 16 pontos. Para pelo menos passar a Chape. Já seria pior do Nordeste, seria pior do que a América do Sul, mas pelo menos passar a Chape. Porque, olhando o esporte com 3 pontos, eu não sei como é que vai arrumar 12, não, viu? Jogando o que joga, não. Aí vai o quê? Vai gastar 20 milhões para tentar arrumar 12 pontos? É o tipo de coisa que internamente o esporte vai ter que ver. Porque a forma como vem fazendo futebol, a forma como o treinador trabalha, a forma como o time se comporta e a forma como o presidente enxerga futebol, tá se desenhando tá se desenhando, enfim, um buraco que, dentro do esporte, muita gente passou por coisas muito ruins. O próprio esporte já quase caiu para a terceira divisão, 2 vezes, quase caiu para a terceira divisão. Mas em termos de desempenho no campeonato, eu nunca tinha visto algo parecido com isso, não. Uma letargia, uma falta de força e uma falta de perspectiva. Porque é o que tem. Perfeito, Cássio. A gente está vendo aqui na tela, como o Cássio já trouxe, as 10 piores campanhas da história da Série A nos pontos corridos depois de 11 jogos. O Sport de 2025 é o pior time da história. O pior de todos, tá? Como o Cássio falou, são 400 campanhas. 400 times foram formados. 400 times foram formados. Em clubes grandes, em clubes pequenos, em clubes mínimos, em todos os perfis de clube. 400 foram formados. O único que nesse momento do campeonato tinha 8 derrotas e 3 empates é o Sport desse ano. Um Sport que não é um time montado, um clube, o Sport subiu, mas estava numa precariedade financeira muito grande, não tinha opção, não tinha o que fazer, precisou montar um elenco de Série B, precisou fazer um time com jogadores que recebem salário pouco, todos ganham abaixo de 300 mil, 200 mil, são jogadores mais simples, é um time de Série B, que está subindo ali só para ser... Não. É Sport que paga mais de 600 mil a treinador. Treinadores que ficam falando o que Antônio Oliveira está falando. Se eximindo de culpa, colocando a culpa em que estava antes, se eximindo de um jogo, como o Cássio falou, daquele 4-0 do Cruzeiro, que ele foi disparado o maior responsável por aquele 4-0, mas disparado o maior responsável. O treinador chega e o presidente, os gestores de futebol, eles não têm sequer o respeito desse treinador. Esse treinador chegou agora, recebe mais de R$500 mil por mês e não respeita quem estava antes no clube. Ele não pode dar uma entrevista dizendo que ele não tem responsabilidade no 4-0 contra o Cruzeiro, quando ele desmontou totalmente a equipe que ali estava, quando ele foi para dentro de campo, quando ele deu uma entrevista dizendo que a culpa era de quem já estava antes. Como é que você traz um treinador com esse perfil? Como é que você deixa ele, depois do que ele fez na primeira partida, na segunda partida, tá? O máximo que ele conseguiu foi um empate com o Inter descaracterizado, tá? É um cenário que não chegou aqui por acaso. E eu acho, Cássio, que até trazendo um pouco da minha primeira do que eu apresentei no programa, o jogo contra o Mirassol,
Por ser o Mirassol também, pela representatividade que tem o Mirassol, pelo fato do Mirassol com o Guanás ter encontrado as soluções, gastando muito e muito menos, mas trabalhando de forma correta, prestando atenção, entendendo quem chegou, quem não está rendendo, quem já saiu. Vamos trazer aqui, vamos encaixar ali, vamos trazer aqui. O Mirassol, ele é muito simbólico, mas as incapacidades mostradas dentro de campo são muito sintomáticas. E Cássio falou já disso também. Os tais 60 milhões, 57 lá investidos, você jogou mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece, é a segunda vez que isso acontece. Você jogou sem que esses caras estivessem em campo. Sem que esses caras estivessem em campo. O Sport hoje tem um treinador que abriu mão de tentar colocar os melhores em campo. Como é que um treinador arma o time sem colocar Rivera em campo? Como é que Atêncio não é uma opção? É uma opção de final de jogo. Sabe? É muito difícil a situação que chega e está aqui marcado esse pior time da história. Antes da gente voltar a falar diretamente do jogo em si, eu queria que Márcio trouxesse a próxima página. Porque, Cássio, eu queria fazer uma pergunta a você sobre Yuri Romão. Tá? Queria te fazer uma pergunta sobre Yuri Romão, Cássio. Porque Yuri Romão tem como escudo, e que alguns, inclusive, compram esse discurso do escudo de Romão, de ser um grande gestor, de que pegou o esporte em frangalhos financeiros e transformou o esporte num time que é capaz de fazer esses investimentos que foram feitos esse ano. Ponto. Isso aconteceu, de fato, é realidade. Mas no caminho para isso acontecer, o esporte entrou numa recuperação judicial, que você alivia pressões de dívidas sendo batidas na porta. No meio desse caminho, Cássio, o Sport pegou uma antecipação de 20% dos direitos do clube em 50 anos de televisionamento. No meio desse caminho, Cássio, o Sport fez a maior venda da sua história, né? Por 60 milhões de reais. Nem toda essa parte ficou com o clube, mas por 60 milhões de reais vendeu Pedro Lima. Ficou com 40, que é muita coisa. Ficou com 40, um pouco mais de 40. E aí, Cássio, nesses anos, nesses mesmos períodos, o Sport 1 foi rebaixado, já sob o comando de Yuri Romão. Mas a gente aqui no 45 Minutos, a gente não coloca o rebaixamento de 2021 sobre os ombros de Yuri, porque ele pegou um muda-muda de presidente, ele assumiu numa situação já muito difícil, o Sport foi rebaixado. Ok, historicamente está nas costas dele, mas a gente tira. Veio 2022, o Sport não subiu. Veio 2023, o Sport protagonizou o que a gente chamou de um dos maiores vexames esportivos da sua história. Um dos maiores vexames esportivos da história do clube foi o que aconteceu naquela reta final da Série B de 2023. O Sport sobe em 2024 e colapsa em 11 jogos na Série A. Eu te pergunto, Cássio, quanto custa para o Sport não subir? Quanto custa para o Sport não subir? Quanto custa para o Sport jogar uma Série B em relação à receita de uma Série A, Cássio? Fred, tem vários, tipo, o contrato do Sport com a Bet Nacional, para dar um exemplo, ele é muito maior na Série A. Assim, sim. O próprio Ramon, na entrevista ao GE, até falou que até os contratos de alguns jogadores talvez tenha redução em caso de rebaixamento. Então, assim, só para dar um exemplo, as coisas se ajustam para cima ou para baixo, dependendo da divisão que você está. No caso da primeira divisão, o número mais forte é o da televisão, que a Série B, não sei se esse ano, porque ela foi reformulada, demorou muito, né?
o comando da CBF demorou demais para negociar, mas já era basicamente 10 milhões. Entre 9 e 10 milhões de reais. A primeira divisão é 80, 85. Assim, Ponto. Temos aí 70 milhões por ano de Série B. O valor de ingresso é maior. Patrocínio é muito maior. O Sport fechou de 30 milhões, pô. Você fecharia na Série B? Assim, o contrato assim? Patrocínio é muito maior. Exposição dos jogadores é maior. Obviamente, o custo é maior também. Mas a receita é incomparável, Fred. Então, assim, os 3 anos que o Sport passou na Série B são 3 anos deixando de passar a receita da Série A. Por isso que a gente tem o costume de falar. Quando o clube passa mais tempo na Série A ou na Série B, a gente diz o seguinte: cada ano a mais na Série B é um novo rebaixamento. O Cruzeiro passou 3 anos na Série B. O Cruzeiro caiu uma vez, só que com esse rebaixamento do Cruzeiro, ele ficou 3 anos na Série B. O Cruzeiro foi 3 rebaixamentos, assim. Porque a cada ano fora da Série A ele atende esse problema, e sobretudo para um clube como o Cruzeiro, onde a lacuna de primeira para a segunda divisão é muito maior do que a do Sport. Né? O Cruzeiro nunca tinha sido rebaixado. Mas na do Sport, o Sport, querendo ou não, o clube passava mais tempo na primeira divisão do que fora dela. E a tendência é que está caminhando para ser 4 anos de Série B e 1 de Série A. Não. 2, porque ele estava em 21 também, né? 2 de Série A e 3. Mas assim, mas eu quis falar, ele sendo a figura principal. Certo. Que a gente está desconsiderando 2021. Desconsidera a Série A dele também, tá? A gente tira o peso de rebaixamento, mas tira o peso que ele estava na Série A. Não pesa, então ele pegou a segunda divisão 3 anos, demorou 3 anos para subir. Nunca o presente do Sport tem demorado tanto para subir. E essa queda, pô, tem um vídeo rodando muito dele, o Sport tá subindo para nunca mais cair. Pô, beleza, ele falou, mas assim, ninguém falaria diferente, né? Ninguém assim, sou muito crítico de Yuri Romão, esse vídeo fica muito ruim para ele, mas ao mesmo tempo, ninguém faria diferente, né? Assim, não, eu tô caindo aqui, mas para tentar ficar 5 nos próximos 10 anos. Se ele falar isso, a torcida mata o cara, pô. Assim, Então, assim, ele falar que vai subir para nunca mais cair, eu acho que é o padrão, é o que todo presidente sonha. Assim, é subir e nunca mais cair. Claro que fica ruim porque com 11 rodadas você praticamente já caiu. Cássio, esse é o problema. Eu vou fazer esse seguinte cálculo, tá? Eu vou primeiro ponto do cálculo. A gente só vai considerar 70 milhões. Era para ser mais. Eu vou considerar esse número de 70 milhões. Eu não vou responsabilizá-lo pelo Sport jogar a Série B de 22. Tá? Não vou responsabilizar. Vou fazer de conta que ele pegou o clube em 2022, do zero. Ele pegou o resto de temporada de 21. A gente esquece, deleta. Vamos começar de 2022. Ele não subiu. Prejuízo, 70 milhões de reais. Tá? Chega 2023. Não subiu de novo. Prejuízo, 70 milhões de reais. A gente fica com 140 milhões que ele causou, que a gestão dele causou ao Sport por não ter conseguido o acesso em 22 e por não ter conseguido o acesso em 23. Ok, consegue o acesso em 24. Com o rebaixamento, eu vou colocar mais 70 milhões. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Mas eu vou deixar em 70. Seriam, Cássio, nessa conta de padaria, o fracasso esportivo da gestão de Yuri Romão, o fracasso esportivo causou um rombo de 210 milhões de reais no orçamento do clube em 4 anos. O Sport deixou de ter uma receita de 210 milhões de reais a mais. Repito, a gente está colocando no mínimo. O que é que ele fez, Cássio, para recuperar 210 milhões para que ele possa se considerar um bom gestor de um clube de futebol? Porque um bom gestor de um clube de futebol não deixa um favorito morfar numa Série B. O Sport subiu na Série B do ano passado caindo aos pedaços, sem depender de si na última rodada. Um bom gestor de um clube de futebol quase causa um prejuízo aí ainda maior. Faz algum sentido, Cássio? Porque eu não estou dizendo que ele não é um bom gestor de uma empresa de crédito, que ele não é um bom gestor de uma montadora de veículos, que ele não é um bom gestor de uma fábrica de sapatos. Ele pode ser um excepcional gestor de uma fábrica de sapatos, de uma empresa de crédito, do que for. Mas alguém que se denomina, que se considera um exímio gestor de um clube, não pode causar um prejuízo
financeiro esportivo de 210 milhões de reais numa conta básica, Cássio, numa conta mínima. Ele, na parte que não é de futebol, Yuri Romão ele bate muito nessa tecla, só que a gente tem que cobrar porque ele é um clube de futebol, repito, ele não é o presidente da Shell, não é o presidente da Magazine Luiza, não é o presidente da qualquer loja aqui disco, sei lá, meu irmão, não é presidente, não é, meu irmão, ele é presidente do clube de futebol. Ele tenta tirar muito resultado do futebol como parte da análise da gestão dele. É assim, eu não sei se ele faz isso porque ele realmente acha isso, ou é uma tentativa dele de tentar resguardar a imagem que ele tem. O que eu posso dizer é que não funciona, Yuri. Assim, não funciona. Não tem como dissociar. Nunca foi assim com ninguém. Com ninguém. Um exemplo muito era Bandeira de Melo do Flamengo, que ele é tido como o presidente que arrumou as contas do Flamengo ali e foi muito criticado. E depois o Flamengo virou o que virou. Ele é muito criticado, mas mesmo sobre todas as crises, ele ganhou a Copa do Brasil em 2013. Se achava que ele podia cobrar mais. E o futuro do Flamengo acabou sendo aquilo, sendo o que é hoje. Eu não sei se ele pensa dessa forma, mas mesmo de forma proporcional, o Sport não tem feito, porque a Copa do Brasil, querendo ou não, é o segundo torneio mais importante do país, e o Flamengo foi lá e ganhou mesmo se reestruturando financeiramente. Em tese, seria o quê? O Sport ter sido campeão da Copa do Nordeste, nesse processo, mas não ganhou, foi 2 vezes vice-campeão, então no fim das contas só foi pernambucano. E o acesso, o Sport conseguiu, em crise com crise ou sem crise, é algo que o Sport já conseguiu outras vezes, várias vezes, inclusive, né? 2006, 11, 13... 19 e 24. O ideal era que conseguisse mesmo e estivesse jogando a primeira divisão. Yuri Romão, ele refinanciou. Quando fez o balanço do ano passado, acho que era. Eu até disse esse número no outro programa, não sei se é 370 ou 380 milhões, Fred. E baixou, segundo ele, para 120. Esse número ainda não está no balanço, porque o balanço desse ano, a recuperação judicial ainda não tinha sido homologada. Ela tinha sido votada no fim do ano, em dezembro, aprovada, né, na Assembleia com os credores, mas ainda não tinha, o nome é recuperação judicial. Então ela não tinha sido homologada ainda pela Justiça, que seria esse ano. Então, por isso, embora tenha sido aprovado, de fato isso aconteceu, ainda em dezembro, mas não a ponto de entrar no balanço de 24, pela falta de homologação. Então ele tem, segundo ele, mas é aquela questão, depois é que você vai olhando os balanços, anos depois, isso acontece outras vezes, mas que de 370/380 para 120 milhões. É uma redução muito grande. Mas isso é um lado do clube. Eu falei isso no último programa, não sei se talvez estou sendo repetitivo em relação ao último clube, mas tem muita gente aqui que pode estar vendo pela primeira vez. Isso é só uma parte da gestão do esporte. O futebol é a outra parte que inclusive consome essa, e a maior parte, embora seja o esporte não é Esporte Futebol Clube, né? Tem muito futebol clube, é esporte Clube do Recife. Mas mesmo com esse nome, tendo natação, judô, tendo tudo lá, é essencialmente um clube de futebol. Pô. E o clube social, ele tem uma representação, ele até uma âncora em relação à parte financeira do esporte. É o futebol, no fim das contas, que estabelece todo o cenário do cenário financeiro do esporte. É o futebol. E se o futebol não consegue resultados que conseguia até antes, porque a gente, quando eu falo, o esporte não passou esse tempo antes. Nos pontos corridos, o esporte nunca ficou 3 anos para subir. Nunca ficou. E mesmo antes dos pontos corridos, quando já existia acesso, um presidente nunca tinha tido 3 oportunidades. 2022 era difícil para ele subir? Era, pô. Tinha Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco, só aí já fechava o G4. O Bahia perto de virar SAF. E você ainda, beleza, era um ano difícil, ficou. Mas como o Fred falou, 2023... derreteu e escolheu participar do derretimento. Em vez de salvar o derretimento, não, faço parte disso aqui, foi até o final. Ainda levou uma punhalada do treinador. Que é sempre falar. O treinador, aquele jogo, Anderson Moreira, termina contra o Vitória, ainda diz: eu deveria ter saído antes. Assim, esse trabalho já deveria ter sido encerrado algumas rodadas. O que todo mundo dizia, o treinador, meu irmão, isso para mim é uma das maiores vergonhas que eu já vi um dirigente passar na minha vida, assim, acompanhando futebol assim. É um treinador dizer que o trabalho dele já deveria ter sido encerrado, mas a direção escolheu não encerrar. Nem o treinador acreditava mais. E mesmo com todo mundo dizendo que não cabia, mas ele acreditou. Porque tinha uma relação de acreditar no trabalho, mas no fim das contas levou nas costas essa daí, meu irmão. Então, assim, teve essa história de 23. 24, o acesso caminhou para ser fácil, depois difícil, no fim das contas precisou de um resultado. É uma campanha de altos e baixos. E essa agora, com esse rebaixamento, Fred, que quando você parte da parte financeira, a primeira divisão ela traz recursos. Mas com 11 rodadas a campanha desse jeito, como é
que você vai sustentar esses recursos durante 27 rodadas? Como é que ele é do... Meu irmão, o Sport vai vender mando de campo? Tipo, Sport Flamengo vai ser em Brasília? Sport Corinthians vai ser na Arena Pantanal? Tipo, porque assim, como é que vai ser a Ilha do Retiro com 27 rodadas apanhando do jeito que vem apanhando? E outra, a campanha de 21 apanhava, mas o comportamento do time ainda levou gente para o estádio, mesmo no rebaixamento. Esse comportamento atual do Sport, não sei se vai conseguir fazer isso, não. E não tem todos com a nota para, de repente, ter um ingresso fácil, o cara vai lá de todos com a nota, ou seja, pagando ingresso mesmo, com check-in. Então é muito difícil, tá? Ainda que ele tenha todo um papel importante na recuperação judicial, que foram 2 anos para conseguir recuperação judicial, e você, negocia com centenas de credores que o Sport tinha, e não da gestão dele, não. É de todas as gestões da história do Sport, ou seja, você negocia com muita gente. Aí você faz refinanciamento com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Não é fácil, você se compromete a pagar 100, 150 milhões durante quantos anos, você não pode mais atrasar, senão leva multa. Tudo isso faz parte, mas ao mesmo tempo que ele conseguiu reduzir isso, o quanto do outro lado está sendo perdido? Se ele tirou cerca de 200, 240 milhões na conta dele, ele conseguiu mudar o clube, sanear o clube na visão dele, beleza. Mas o quanto o Sport está perdendo do futebol. E, aliás, o quanto vem dando sorte com Pedro Lima no passado e Zé Lucas esse ano. Não ter Pedro Lima no passado, que cenário financeiro teria sido esse? Zé Lucas, o que eu acabei de falar em relação aos ingressos. No fim das contas, Zé Lucas vai ser uma peça importante. Eu não estou nem percebendo que eu não estou nem entrando na venda dos 50 anos, tá? De direito de transmissão do brasileiro. Aquilo ali só serve para dizer: pegou muito dinheiro. Pegou dinheiro com venda, pegou dinheiro com a venda dos direitos e ainda teve 2 anos de dívida trabalhista congelada, porque a gente está 20 anos aqui acompanhando, o dinheiro lá chegar, vem a Justiça do Trabalho, tira 20%, exatamente, pega um pedaço ficou da renda. Protegido pela RJ. Não teve bloqueio nenhum. Ele fez a parte dele para que isso acontecesse, certamente. Mas o cenário também facilitou, como poucas vezes um presidente teve, tá? Ele foram 2 anos... Inclusive político, Cássio. Inclusive político. Qual foi o movimento político contra Yuri nesses anos? Qual foi o movimento? Nenhum. Tanto que foi reeleito com facilidade. As maiores correntes políticas da história do clube, ou ao lado dele, ou neutras. Tá? Agora a gente começa a ver ele ser bombardeado por lideranças políticas. Luciano Bivar tem feito seguidas críticas a ele, né, em áudios que circulam pelos WhatsApps e redes sociais da vida. Mas até então, era um cara protegido, inclusive protegido financeiramente, pelo que você está detalhando, Cássio, mas também protegido politicamente. Ele remou em mares tranquilos esses anos. Demais. Não dá para reclamar disso não, tá? Assim, aliás, quando ele entra, ele teve... Veja, eu sou muito crítico à gestão de Yuri Romão. Não sei se ele acompanha o programa, a gente se vê algum corte e tal, se ficar puto comigo, paciência é do jogo, critico ele, nunca é da parte pessoal. Acho que dentro do que ele faz dentro do esporte como gestor do esporte. Ele se acha um gestor excepcional, eu acho mais ou menos. Tem os pontos bons e os pontos ruins. Um ponto bom, por exemplo, é a coragem que ele teve para entrar no ano do presidente do esporte. Ele foi o 5º presidente do esporte. Assim, por que a gente não conta 21? A gente não conta 21 porque o esporte teve 5 presidentes em um ano. O presidente e o vice de uma chapa saíram, veio do conselho, ficou lá 20, 30 dias, botou foto como presidente, depois veio uma eleição, o presidente saiu e depois veio ele. O esporte teve 5 presidentes em 21. É óbvio que o rebaixamento de 21 era merecido. Mas no fim das contas, é um rebaixamento que aquele no fim do ano de Florentino, repito, tá levando o jeito para o estádio, no final das contas, porque já estava arrumando a casa e caiu, vamos arrumar a casa. E dali o Sport passa a não atrasar mais salários, isso é um mérito dele também. O Sport teve muitos salários atrasados na gestão anterior, a gestão tinha sido a gestão que assume dele. Antes tinha sido Pedro Lacerda, foi o cara do conselho, né? E Milton Bivar e Carlos Frederico. E antes também o Sport tinha tido problemas financeiros desde a gestão de Arnaldo Barros com atraso salarial, e na dele passou é o mínimo, beleza, mas o Sport há alguns anos não vinha conseguindo e passou a conseguir com ele.
Mas a gestão do futebol é tenebrosa demais, pô. O que ele falava no começo, algumas vezes, de tratar como... de se colocar à parte do futebol, não tem futebol que tá assim... Isso para mim virou contra ele muito, assim, porque no fim das contas o futebol, ele deixava a parte, o futebol acaba sendo ruim, só é isso que dá, pô, um presente que, assim, que não só não entende, mas que se orgulha de não entender. Mas que ao mesmo tempo que se orgulha de não entender, tem seus vícios como qualquer presidente, no sentido de segurar o treinador até a passar da ponta, de achar que o negócio vai ser bom sem ser. Assim, faz parte de toda gestão precisa ser. É impossível ter uma gestão só de acertos. A questão é quando o saldo, quando a balança, ela pesa muito. E a balança de Yuri Romão, eu acho que essa altura ele já entende isso. Eu não consigo imaginar que ele tá ainda num multiverso de achar que não tá tendo. Eu acho que nesse momento ele consegue pensar que tudo que ele está fazendo não irá adiantar. Ele não vai ficar marcado como... Primeiro, a gestão, eles têm uma mania de falar o seguinte, que salvar o esporte da falência. Assim. Veja, tem que tirar essa capa de salvador da pátria. Essa capa... O Santa está há 20 anos, pelo menos, vivendo uma situação muito pior do que a do esporte. Chegou a ficar sem divisão e não acaba, pô. Clube grande, clube tem torcida, não acaba, não. Então, assim, pode demorar para voltar, demora, mas volta. Então, assim, essa fala de achar que o esporte ia sumir se não fosse ele, pelo amor de Deus, assim, The Boys, assim, não tem... não vista essa capa de super-herói, não, porque não é. Assim, o esporte está há 120 anos assim, existindo, vai continuar existindo depois de Yuri Romão, depois de qualquer pessoa que assuma o esporte. A gente vai virar pó aqui, os clubes de massa vão continuar existindo. Só se o futebol deixar de existir. Clube que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei quantos milhões de torcedores, torcedor não some, não. Quem some é clube que não tem torcida. Eu sempre digo isso. Eu cansei de dizer isso sobre o Santa Cruz. Olha, meu irmão, enquanto Santa Cruz tiver a quantidade de gente que torce pelo Santa Cruz, nunca pode passar um ano sem divisão. Não acaba. Não acaba. O time que estava sem divisão no passado está jogando a quarta esse ano com 25 mil ingressos vendidos para o jogo. E vai com média de 25 mil pessoas, inclusive. Porque, assim, clube de massa não acaba. Então, assim, achar que se ele pode ter tido um papel importante de melhorar o clube. Agora, achar que salvou o esporte, assim, é um pouquinho de soberba, eu acho. Mas, enfim, no que salvou, tá soltando a mão agora. Se o esporte estava caindo do penhasco e o Yuri Romão pegou o esporte pela mão para salvar, nesse momento o braço está escorregando, Fred. Porque é impossível o esporte cair sem ser com uma situação financeira agravada depois de uma campanha como essa. Porque vai ter que se cair do jeito que está encaminhado para cair, vai ter que se desfazer de peças. Sabe-se lá como é que o mercado vai enxergar essas peças que o esporte pagou tanto? Uma coisa é o esporte pagar 15 milhões em Carlos Alberto, outra coisa é outro clube pagar perto disso. Quanto é que vai recuperar nisso? Quanto é que vai recuperar Matheus Alexandre? Aliás, até voltando aqui, de vez em quando me atropelo nas coisas, mas voltando até para Antônio Oliveira. O cara dizer que não fez parte do jogo do Cruzeiro, o cara não só fez parte do jogo, como botou um jogador que estava escanteado, a atuação do cara resultou na dispensa de Matheus Alexandre 2 dias depois. Como é que o cara veio dizer que o jogo do Cruzeiro não faz parte do trabalho dele, pô? Pelo amor de Deus, pô. Assim, é um brincalhão, eu vou ficar chamando de brincalhão. É um brincalhão, pô. O cara soltar uma abobrinha dessa. Mas, enfim, é muita coisa. Veja, é muito problema, Fred. Assim, é muito problema, mas os sinais... Eu não achava que os sinais eram para tanto, tá? Mas os sinais existiam. Os sinais de que o futebol do esporte estava caminhando mal existiam. Perfeito, Cássio. Pedi para que a gente leia mensagens que chegaram, superchats que chegaram sobre o presidente Yuri Romão. A gente teve alguns superchats aí diretamente relacionados ao presidente do esporte, Yuri Romão. Tá? Então, vamos trazer para a tela para a gente ler o que foi enviado. Tá? Lembrando que xingamentos diretos, coisas desse tipo, a gente não precisa ler. Tá? Só realmente críticas com o respeito básico. Parabéns, Yuri Romão. Seu nome já está na história do Esporte Clube do Recife, escreve Michel Xavier, Cássio. E é o que você acabou de falar. O nome de Yuri Romão caminha para entrar na história do Esporte Clube do Recife como uma página negativa da história do clube. Já deu para ele perceber isso, né? Já deu para ele sentir isso. Se ele acha que as pessoas vão lembrar daqui a 20 anos que o esporte fez uma recuperação judicial, em vez de ser a pior campanha da história do clube, assim, ele está muito inocente. Assim. Se o esporte for o que está caminhando para ser. Né? Vamos dar sequência. Cláudio Menino. Maior renda da história do clube. Ele quis dizer maior receita da história do clube.
maiores gastos com contratações da história e a pior campanha de todos os tempos. Yuri, seja digno e entregue o cargo, é o que pede Cláudio Menino, tá? Você acha que é algo que Yuri cogitaria, Cássio? Veja, eu não acho que o jogo da Mirassol tenha mudado isso. Ele foi enfático na entrevista que ele deu ao GE, de que foi eleito democraticamente, de fato foi. E foi. Com mais de 80% dos votos. Reeleito, na verdade. E que vai cumprir o mandato dele até o final do ano. Mas assim que a gente... até o final do ano de 2026. Que vem, isso, até o final do ano que vem. Mas é o que eu falei. 6 meses desse jeito é difícil, meu irmão, para a sanidade de uma pessoa. Viu? Assim, 6 meses, se o Sport passa 6 meses sendo o que é hoje, assim, eu não sei se tem terapia de choque que aguente tanto não, meu irmão, assim, né, para tanto não. Eu também não acho que passe pela cabeça de Yuri renunciar. Acho e concordo com a visão do próprio Yuri, que ele foi eleito democraticamente, e não vejo razões administrativas que deem qualquer sustentação para o impeachment, tá? Pelo menos de tudo que veio à tona até aqui, não vejo nada que deveria causar o impeachment dele. Agora, uma reflexão profunda sobre o trabalho que ele faz e a forma com que o trabalho que ele faz se reflete no futebol do clube, ele precisa fazer. Ele precisa fazer. Porque, queira ou não, derruba a direção, traz. Ele é o elemento comum. Ele é o elo comum. Ele é o elo comum. Tá? E, como elo comum, ele não pode se eximir de toda a responsabilidade. Isso não existe. E chama muita atenção nas entrevistas que ele deu, Cássio. Vi várias pessoas reclamando disso. Como não tem a meia-culpa de nada, pô, de absolutamente nada. Não chama para si responsabilidades diretas, básicas. E algo que me incomoda muito na retórica de Yuri, no discurso dele, me incomoda muito há anos. Sempre, Cássio, sempre. Eu acho que ele nem percebe quando faz, sendo muito sincero. Ele nem percebe quando faz. Ele sempre se coloca dentro de um universo menor das pessoas que têm inteligência, discernimento, informação e razão. E todos os torcedores, todo mundo, todo o resto flutua num grande universo de ignorância ao redor da bolinha dele. É ele que entende? Era Guilherme Falcão que entendia? É o cara do scout que ele falou que era muito especial e 3 dias depois demitiu? São eles que entendem. Esses caras que pagaram 15 milhões de reais em 60% de Carlos Alberto. Veja, eu não acho que ninguém, Cássio, que Yuri, que Guilherme fizeram isso mal intencionados, com nenhuma segunda intenção, não. Eu acho que eles acreditaram que poderia ser bom para o esporte, que Carlos Alberto poderia chegar, estourar e render ainda mais. Mas precisa alguém pedir desculpa por isso. Precisa alguém dizer, pô, a gente errou. Não pode Yuri sentar numa mesa de um podcast como ele sentou e dizer que não, essa compra de Carlos Alberto está protegida por uma cláusula de recompra do Botafogo. Não pode fazer isso, pô. Não pode fazer isso. Não é possível que a forma de conduzir o clube seja uma forma de conduzir o clube tratando todo mundo que está fora da bolha como enormes nadas. Os torcedores, os sócios, todo mundo como enormes nadas. Nadas. Somos todos nadas aqui, que acha que não entende, que acha que perseguimos, que acha que somos mal intencionados. Um enorme nada, tá? O que a gente fala de Yuri, quando aconteceu com o outro, Cássio, porque Yuri agora vai ficar dizendo, eu fiz aquele cálculo dos 10 milhões, né? Ele vai dizendo, estão me perseguindo, tem outros interesses. O que a gente mais repetiu em anos e anos desse podcast foi uma crítica dura, aquela declaração de Gustavo do B, quando o Sport não subiu de divisão, e ele falou, mas estamos fechando o clube aqui com 10 milhões
de saldo positivo. Tu lembra E disso, no fim das Cássio? contas não estava, né? Porque tinha todo o passivo que não era reconhecido por trás, que está até hoje tentando limpar, enfim. Tu lembra, né, Cássio? Mas independente daquilo, o que é que a gente falou? Esses 10 milhões não são nada comparado a mais um ano de Série B. A gente falou isso por anos, a gente fala até hoje, tá falando aqui. Gustavo do Bem, que ano foi aquilo, Cássio? 12 foi? Que ano foi aquilo? 2012. 2012. Gustavo Bem, aqui, ó, 10 milhões de reais de saldo positivo. Não subimos, mas tá aqui. Ou caiu? Foi não subiu ou caiu, Cássio? O que foi exatamente? Caiu, pô, 2012. Caiu, exatamente, caiu. Caímos, vamos jogar a Série B. Mas e os 50, 40 milhões de reais que naquela época significavam jogar uma Série B a menos? A gente bateu, sempre bateu. Tá? Nunca teve nenhuma diferenciação aqui, tá? Márcio, vamos trazer outro superchat que abordem o tema Yuri Romão, apenas Yuri Romão por enquanto. A questão tá? é que ninguém nunca passou tanto tempo e com tantos resultados ruins. Embora acho aí que. bate mais, aí bate mais. Aí paciência mesmo. Isso. Vamos lá. Leanderson, senhores, Yuri Romão quer esse técnico treinando o esporte um mês, depois a gente fala sobre Antônio Oliveira, tá? É um próximo capítulo aí desse programa. Vamos seguir com o superchat sobre Yuri Romão. Hugo Rafael. A pior gestão da história do Esporte Clube do Recife. Yuri Romão está na lata de lixo da história do clube. E Hugo faz uma observação. Faz uma pergunta, na verdade. Como vai ser a cobertura de vocês durante a Copa do Mundo de Clubes? Hugo, a gente vai falar sobre isso melhor um pouquinho mais para frente, tá? A gente não quebrar aqui a nossa linha de raciocínio. Mais para frente a gente fala dos nossos conteúdos durante a Copa do Mundo de Clubes, mas a cobertura vai seguir intensa, tá? A cobertura segue, tem mercado, tem análise, tem muita coisa que vai acontecer aí. Seguimos com as mensagens que o público está enviando. André Luiz Araújo, grande abraço, André. Antônio Oliveira já entrou pedindo para sair. E hoje ele deixou para Yuri passar pela mesma vergonha. Para Antônio, após o primeiro jogo pós-parada, dar entrevista e dizer que passou tempo demais para ele ter saído, André Luiz Araújo faz a conexão, Cássio, que você fez. Do quanto Yuri Romão, na época Augusto Carreiras e a gestão de futebol da época, deixaram todas as chances do mundo passar para demitir Anderson Moreira. E quando Anderson Moreira finalmente saiu, Anderson Moreira disse: me deixaram um tempo demais. Um dos maiores punhaladas pelas costas que eu já vi dirigentes levarem. Vamos trazer mais, Márcio, por favor. Caio César. A arrogância de Yuri é algo assustador. Os baluartes da política do esporte levantaram a bandeira do clube. Yuri levanta a bandeira dele. Patético. É o que diz Caio César, tá? Então, Cássio, eu acho que por aqui a gente pode ir virando a página sobre Ele Yuri estava Romão. lá, tá? Pela foto foi? pela foto do esporte do último treino de São Paulo, ele estava lá em São Paulo. Mas não adiantou muito, não. Ainda tem isso. Eu lembrei até o jogo contra o Brusque ano passado, quando ele depositou o cacife dele, que o time ia ser comportamento diferente. O time não só não foi diferente, como foi o pior time do ano, a pior atuação do ano. Assim, difícil. Mas, enfim, a recuperação judicial, que era importante, foi feita, o refinanciamento das dívidas tributárias foi feito. Se acha que isso é suficiente para ficar na história como um bom gestor, tudo bem. Ninguém pode tirar dele esse direito. Provavelmente só não vai conseguir. Zacarias Pradines também acaba de mandar um superchat e diz o seguinte: o mantra de Romão, não entendo de futebol, é subterfúgio que utiliza de fusíveis para queimar incompetentes antes dele. Beira covardia calculada, Cássio. Uma mensagem de Zacarias aí que vai na ferida e acho que não é longe do que Zacarias está falando, não, tá? Eu acho que ele, toda vez que o caos se espalha, ele surge com esse escudo de que é um grande gestor, mas não entende
de futebol. É que eu falo, praticamente se orgulha disso, assim. Eu não sei se alguém, em algum momento, ele falou isso, acharam bonito, e aí, sabe quando o cara conta uma piada, todo mundo ri, o cara conta a piada pro resto da vida, e funciona aqui, funciona aí, mas uma hora para de funcionar. Acho assim, talvez ele tenha falado isso, e num primeiro momento isso foi legal, tem que ser essa figura mesmo e tal, mas acaba não funcionando muito, ele sustenta essa visão. Eu acho péssima, assim. Veja, nem todo presidente de clube, não mesmo, nem todo presidente de clube do Brasil entende futebol. Isso é muito óbvio, não precisa, assim, não precisa também se orgulhar de não entender. Assim, eu acho que não precisa chegar tanto, porque quando tem uma fase ruim, é difícil você não cobrar que uma fase está ruim no futebol, sabendo que quem gere aquilo ali é um cara que não entende aquilo ali.